Obrigado, Saulo, pastor Josué, um prazer, uma alegria, você, esposa, essa igreja tão bonita. Eu queria que você ficasse de pé comigo e é uma honra estar aqui com vocês, conhecer os meus irmãos aqui nessa cidade bonita de Foz do Iguaçu. Vocês me perdoem o meu português, porque eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e dizem que quem nasce em Minas Gerais não fala português, fala mineirês, né? Então, algumas expressões idiomáticas, né? Vocês dão no Google aí que o Google vai te ajudar. Se você puder fechar os seus olhos por um momento e que nessa noite essa presença de Deus continue sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que Deus tem para falar conosco e fazer, e renovar e restaurar, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como aqueles que nos assistem online, que o favor do Altíssimo esteja sobre nós, sobre esta igreja, céus abertos sobre este lugar. No nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse amém, amém. Pode se assentar. Para mim é uma alegria, como eu já disse, não é? E no meu livro eu conto muitas histórias dessa jornada no mundo corporativo. E o mundo corporativo abre muitas portas para a gente. E uma ocasião eu fui entrevistado pelo Ricardo Boechat, em Brasília, no auditório Ulisses Guimarães. Já já nós vamos dividir a Bíblia, mas eu queria contar essa história para vocês. Como bom mineiro, eu gosto de contar histórias, né? E eu não o conhecia pessoalmente, foi a primeira vez. Depois daquela ocasião, nós encontramos em algumas outras ocasiões. E chegando lá ao auditório, a assessoria dele me falou: olha, Sandro, você vai lá atrás no backstage e conversa com o Ricardo Boechat e você veja com ele como é que vai ser a entrevista, o que ele vai te perguntar e tudo mais, porque ele gosta de colocar os seus entrevistados em saia justa, não é? Perguntar perguntas que não foram combinadas. E aí nós nos encontramos, eu disse a ele, falei: poxa, Boechat, sou seu fã e trouxe um presente para você. E aí eu entreguei o presente para ele, aí ele abriu o presente e era uma Bíblia Sagrada. E ele falou assim: você é atrevido, hein? Eu falei, pensei comigo, começamos bem, não é? Mas por quê? Eu falei, mas como é que você dá uma Bíblia Sagrada para alguém que se diz ateu? Eu falei, por isso mesmo, a Bíblia é o livro de todas as religiões, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as culturas, de todos os povos. E você é um ícone do nosso jornalismo, você é uma das vozes mais proeminentes do Brasil, não é? E eu tenho certeza que esse livro pode, de alguma forma, te inspirar na sua trajetória jornalística no Brasil. Fomos lá para a entrevista, não é? E foi uma entrevista sensacional. Depois dessa ocasião, eu encontrei com ele em algumas outras vezes, às vezes em São Paulo, às vezes em Brasília, às vezes em Belo Horizonte. E a última vez que ele esteve em Belo Horizonte, depois a gente acabou, de certa forma, construindo um relacionamento. Não poderia dizer que somos amigos, mas que sempre nos falamos. E ele então me manda um áudio no WhatsApp, em janeiro, dizendo assim: Sandro, eu estou aqui na sua cidade, na sua terra. Era naquele janeiro, que tinha sido Belo Horizonte, né, Minas Gerais, tinha acontecido aquela tragédia de Brumadinho, com mais de 300 mortes. E ele então xinga uma meia dúzia de palavrões, falou: vim aqui, não bate e volta, rápido, não vou conseguir te encontrar. Vim aqui fazer essa cobertura dessa catástrofe, mas eu quero te dizer que o presente que você me deu está do meu lado da cama, do meu lado onde eu durmo, não é? E de vez em quando eu dou uma folheada naquele livro que você me deu.
Isso foi dia 20 de janeiro, 24 de janeiro, se eu não estou enganado. Pouco mais de um mês depois, ele sofreu aquele acidente em São Paulo, de helicóptero, e faleceu. O que eu estou querendo dizer com essa história, sabe, é que Deus, na sua vida, abre portas para você estar diante de pessoas, com os dons, com os talentos e com a capacidade que Ele tem te dado. A cada um de nós aqui dentro. E eu quero te incentivar, sabe, a você nessa semana, por onde você passar, com quem você se encontrar, seja no seu condomínio, no seu prédio, na sua casa, na rua, na sua rua, no supermercado, não é? Por onde você for, sabe, que você fale de Deus para alguém. Que você tenha essa paixão, que você tenha essa espontaneidade, você possa, sabe, de alguma forma apresentar Jesus às pessoas, porque elas querem ler o Evangelho através da sua vida. Elas querem conhecer e precisam conhecer Jesus através do seu sorriso. Você já deu um sorriso para quem está do seu lado aí? Vamos treinar? Dê aí um sorriso aí para quem está do seu lado. Dê. Isso. Né? Ou seja, que você possa se tornar mais gentil, que você possa se tornar mais amoroso, que você possa se tornar mais compreensivo. Né? E naquela entrevista que eu fiz com o Boechat, as pessoas começavam a fazer várias perguntas. E a Transpes, né, a empresa que eu dirigi por mais de 20 anos, tem uma série de programas que são programas nacionalmente premiados e internacionalmente premiados. E as pessoas, né, era um auditório de mais de 1000 empresários, eles perguntaram assim, poxa, pergunte ao Sandro de onde ele tira as inspirações para criar os programas que são a base, não é, dessa chamada gestão humanizada no mundo corporativo, no mundo dos negócios. E aí o próprio Boechat respondeu, pastor, dizendo assim, essa pergunta eu não preciso fazer ao Sandro, eu sei de onde ele tira essa inspiração toda, porque é o livro que ele já me deu de presente, e ele já falou que é o livro que ele lê todos os dias, e esse livro é a Bíblia Sagrada. As pessoas, pessoal, não querem ler a Bíblia, as pessoas querem ler a Bíblia. As pessoas não querem ler a Bíblia aqui, as pessoas querem ler a Bíblia aqui. Você é a Bíblia que as pessoas querem ler. É em você que deve estar o amor, a compaixão, o perdão, a fé, a esperança, o posicionamento. Diga comigo, posicionamento. E nessa noite eu quero ler uma história com você de um homem que soube se posicionar na vida. Uma das coisas mais importantes para a gente é posicionamento. Guarde essa palavra. Vamos dizer juntos? Outra vez, bem forte. Outra vez, bem forte. Eu não sei aqui os paranaenses, né? Mas os mineiros são conhecidos assim como pessoas que nem sim nem não, muito antes pelo contrário, não é? Ou seja, às vezes nunca se posicionam. Falta de posicionamento dentro de casa, do marido, da esposa, dos pais com os filhos, no mundo corporativo. Às vezes são essas pequenas posições que deixamos de tomar, que subtraem da nossa vida as oportunidades que Deus quer nos dar. Eu gosto muito de futebol e uma parte da minha carreira eu fui CEO do Cruzeiro agora, até o Cruzeiro ser vendido para o Ronaldo, né? E agora é bom falar do Cruzeiro, porque nós já estamos na primeira divisão de novo. Quarta-feira passada eu estava no Mineirão com o Ronaldão, com meus filhos, com todo mundo lá, comemorando o acesso à primeira divisão. E eu fui CEO do Cruzeiro por 1 ano e meio. E foi uma experiência maravilhosa. E nesses livros de futebol, eu peguei um que falava sobre a vida de Pelé. Quantos conhecem o Pelé aqui? Deixa eu ver. Nosso atleta do século, não é? Nosso homem de mais de 1000 gols. E uma vez ele sendo entrevistado, o jornalista pergunta para Pelé o seguinte: por que você faz tantos gols? E o Pelé responde dizendo assim: a bola me procura.
Mas o jornalista não se deu por satisfeito com aquela resposta e perguntou assim: por que a bola te procura? E Pelé então responde: porque eu sei me posicionar em campo. Se a vida fosse um jogo de futebol, para a bola te procurar, você precisa aprender a se posicionar. E a vida vai te encontrar. Diga para quem está do seu lado: a vida vai te encontrar. Pegue o seu dedo indicador assim, ó, a vida vai te encontrar. Diga para quem está do seu lado aí. Quando nós aprendermos a nos posicionarmos. Posicionamento é algo sublime. É algo que Deus exige da gente. É algo que, sabe, que Deus nos chama, né? Jesus nos apresenta isso, Jesus nos mostra isso, Jesus nos incentiva a isso. Todas as histórias que lemos no Antigo Testamento de homens e mulheres que foram protagonistas e mudaram as nações, foram homens e mulheres que souberam se posicionar, foram homens e mulheres que souberam se alinhar àquilo que Deus queria para a vida deles. E nessa noite eu queria ler com você a história que você conhece muito bem, de um homem que soube se posicionar. E porque ele soube se posicionar na vida, é a única vez no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a única vez, diga para o seu vizinho, é a única vez que Jesus se convida para jantar na casa de alguém. Todas as outras vezes Jesus foi convidado. Nessa vez, nessa história que eu vou ler com você, Jesus está dizendo para essa pessoa o seguinte: hoje eu vou jantar na sua casa. E eu creio que o seu posicionamento nessa noite vai fazer os céus invadirem a sua casa. Vai fazer algo de sobrenatural quando nós nos posicionamos dessa forma. E essa história está aí no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó. Eu leio Lucas 19, versículo 1. E atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura. Diga comigo, pequena estatura. Ele não conseguia por causa da multidão. Versículo 4. Correu adiante dele, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que você já deve ter ouvido muitas pregações, você já deve ter lido várias vezes, mas eu queria que você, pela unção de Deus que está nesse lugar, se permitisse buscar um novo posicionamento em Deus. Novo posicionamento em Deus. A Bíblia nos começa dizendo que essa história, Jesus caminhava despretensiosamente, seguindo o seu curso normal. E ao lado de Jesus, os seus discípulos e mais uma grande multidão. Aquele dia parecia um dia como outro qualquer. Aquele dia, sabe, Jesus estava ali para ensinar, Jesus estava ali para fazer milagres, Jesus estava ali para curar as pessoas. Mas houve alguém que fez algo especial, e essa especialidade, e esse algo inédito, e esse algo que foi único, capturou o coração de Jesus. A ponto de Jesus olhar para cima naquela árvore e dizer assim, você sabe o que eu acho que Jesus disse
naquela manhã ou naquela tarde, quando Jesus vê aquele homem em cima de uma árvore. Não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas em Minas ela é muito usada. Ele deve ter olhado para cima e dito assim: uau! Vamos treinar? 1, 2, 3. Acho que você pode fazer melhor, hein? 1, 2 e... Ou seja, Zaqueu capturou o coração de Jesus. E esse é o seu desafio nessa noite. E isso é que Deus nos chama. Deus não nos chama simplesmente para fazer aquilo que é ordinário, aquilo que é regular, aquilo que é normal. Deus chama a você, chama a mim, a todos nós, para fazer algo que seja extraordinário, que seja fora da sua pauta, que seja fora da sua agenda, que seja fora da lógica, que seja alguma coisa que Deus vai falar para você e vai dizer assim, ó, uau! E os céus vão começar a trabalhar em seu favor. Porque a vida com Deus não é algo assim que seja completamente no quadrado, não é algo completamente na lógica, não é algo completamente no racional, não é algo completamente que pode ser medido pelo que pode ou que não pode, mas é algo que deve varrer e deve ser lançado no nosso coração para fora. Ou seja, Deus se move através daquelas pessoas que são apaixonadas por Ele. A minha oração é que você capture o coração de Deus. Diga aí para quem está do seu lado, a minha oração por você nessa noite é para que você capture o coração de Deus. Deus não te chama só para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom esposo, uma boa esposa, não é um bom marido, um bom profissional, um bom trabalhador, um bom empresário, um bom estudante, um bom cidadão. Isso é ótimo, isso é perfeito, sabe? Isso é importante, isso é necessário, mas Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, Deus tem algo extraordinário para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Dizia para o Saulo aqui, tem muita coisa em comum, né? Uma das coisas é a nossa família e o encontro de Dallas, no CFNI. Quando Deus coloca no meu coração, lá nos anos 90, eu estava com a minha vida tão tranquila, tão boa, tão estruturada, e Deus fala comigo assim, não, você vai para fora do Brasil, você vai se preparar, porque você vai ser um pastor do Evangelho. E aí eu estava com a minha esposa e disse, vamos arrumar as nossas malas, porque nós vamos para uma escola lá nos Estados Unidos, e vamos nos preparar para algo a mais. Diga comigo, algo a mais. Algo a mais, algo a mais. Deus tem algo a mais para a sua vida. Você pode estar com cabelinho branco, você já pode ser vovô como eu tenho 5 filhos homens. Eu já tenho 3 netinhos, pastor. Meu filho mais velho é deputado federal, vocês olhem por ele, está aí na reeleição, Partido Novo, lá em Minas Gerais agora. Mas eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que Deus tem mais para você. Eu sei que Deus tem mais para essa igreja. E quando nós não nos contentamos com o que nós temos, mas nós queremos ir em busca de algo a mais, nós podemos experimentar o que Zaqueu experimentou. Posicionamento envolve decisões. Diga comigo, decisões. Posicionamento envolve escolhas. Diga comigo, escolhas. Posicionamento envolve palavras. Diga comigo, palavras. Posicionamento envolve ações. Diga comigo, ações. A Bíblia diz sobre Zaqueu muito pouco. Primeiro começa dizendo que ele era baixo e ele era rico. Só isso. Diferente de mim, que tem quase 2 metros de altura, Zaqueu devia ter talvez 1,60 ou um pouco menos. Porque naquela manhã ele saiu de casa querendo se encontrar com Jesus. Alguém, o WhatsApp dele tocou e falou, Jesus está passando por aqui, meu amigo. Zaqueu falou para a mulher, hoje é o dia que eu vou encontrar com Jesus. E Zaqueu conhecia aquela cidade como ninguém, e Zaqueu vai àquele ponto que esperava se encontrar com Jesus.
Acontece que a Bíblia diz que ele era pequeno. E tinha uma multidão de gente na frente dele. E por ter uma multidão de gente na frente dele, e por ele ser pequeno, ele não pôde ver Jesus. E esse é o primeiro posicionamento que a gente precisa ter na nossa vida. Porque todos nós somos pequenos em alguma área da nossa vida. Todos nós. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos deficiências. Todos nós temos alguma coisa em nós que não é completa. Aquele homem, Zaqueu, tinha todas as prerrogativas para aquele dia voltar para casa e dizer assim: hoje não foi o meu dia de encontrar com Jesus. Porque se ele quisesse encontrar comigo, ele teria parado, ele teria me chamado, ele teria me dado atenção, não é? Poxa, eu fui lá naquela esquina, eu fui lá naquela rua, e eu comando tudo lá, eu conheço todo mundo lá, e ele podia muito bem ter notado a minha presença. Ele tinha tudo naquele dia, naquela tarde, para ter voltado para casa. Primeira coisa que nós precisamos ter, sabe, para nos posicionarmos bem, para a vida nos encontrar, é reconhecer as nossas limitações. Será que a gente é capaz de olhar para dentro de nós nessa noite e reconhecer as nossas limitações? Será que você é capaz de olhar para dentro de você nessa noite com humildade, com coração constrangido, com coração quebrantado, e ver o que falta em você? E ver o que falta em você? Às vezes, sabe, vivemos um evangelho de super-heróis, de super-homens, de super-mulheres, que são homens e mulheres superdotados, super fortes, super capazes, que não falta absolutamente nada, mas nós somos gente, nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos vasos de barro. O que nós carregamos é um tesouro dentro desse vaso de barro, de acordo com Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo. E esse tesouro é que existe riqueza nele. E quantas pessoas, sabe, querem, cheias de bravata, cheios de força, cheio de vigor, sabe, como olhar para os outros e achar que são melhores do que as outras, e achar que não tem falta nenhuma de absolutamente nada. Se você quer um novo posicionamento em Deus, para que Deus olhe para você e dê uma expressão dessa, uau, olhe para dentro de você nessa noite e diga assim: poxa, eu posso melhorar. Áreas na minha vida que eu sou pequeno. Diga para quem está do seu lado: eu acho que eu posso melhorar. É reconhecer a limitação nos relacionamentos que temos. É reconhecer a limitação na vida espiritual que temos. É reconhecer a limitação, às vezes, sabe, na forma de abordar as pessoas, na forma de se comunicar com as pessoas, na forma de lidar com as pessoas. Mas é aqui que está a chave. Quando você reconhece a sua limitação. Quando você reconhece a sua limitação. Quando você sabe bater no seu coração e você dizer assim: poxa, eu sou pó, eu sou barro, como o profeta Jeremias disse, dessa casa do olheiro, né? E o olheiro estava entregue à sua obra, e o vaso que ele tinha nas mãos se quebrou. E quando você reconhece as suas limitações, e quando você reconhece as suas limitações, é como que se os céus se abrissem diante de você, porque a chave da nossa vida está exatamente na nossa limitação. Se você acompanhar o texto comigo, você vai ver que é na limitação da vida que nós encontramos oportunidades de surpreender os céus. Vou repetir: as suas dores, as cicatrizes que você carrega, é onde existe a beleza de você ter os céus abertos sobre a sua vida.
É você olhar para a sua história. Tem muitas pessoas que tentam esconder a sua história. Às vezes vem de uma família traumatizada, às vezes vem de um relacionamento errado. Às vezes você era como Davi, sabe, o patinho feio da família, que até o pai se esqueceu de Davi. Às vezes você, sabe, tenta cobrir isso tudo, tenta tenta falar que é forte, tenta falar que é corajoso, tenta falar que é isso e aquilo outro, mas é exatamente na limitação, é exatamente na fragilidade da vida, é exatamente onde você percebe que a sua história é uma história de dor e você superou essas dores, é uma história de limitação e você é capaz de superar essas limitações, é que os céus se abrem sobre a sua vida e aí existe a oportunidade de você alcançar um novo posicionamento. Porque imagine você se Zaqueu tivesse 2 metros de altura. Pense comigo aqui. Se Zaqueu fosse do meu tamanho, ele não precisaria ter corrido e subido numa árvore, porque ele possivelmente iria ver Jesus. Ia se dar por satisfeito, mas ele não ia tampouco ter o privilégio de ter sido convidado pelo próprio Jesus para ele jantar na casa dele. Sabe, eu queria que você nessa noite pudesse olhar para dentro de você e dizer assim: Deus, muito obrigado pela minha história. Sabe que você pode fazer essa oração comigo? Deus, muito obrigado pela minha história. Deus, muito obrigado pelos conflitos familiares que eu carrego. Deus, muito obrigado pelas dores que eu carrego. Deus, muito obrigado pelas angústias que eu carrego. Que não queira viver um evangelho que inocula morfina em você. Um evangelho sem dor. Agora tem até o metiolate que nem dói mais. Meu tempo o metiolate era ardido. Gente que não quer sentir dor, gente, sabe, as suas dores te fazem crescer. Diga para quem está do seu lado, as suas dores vão te fazer crescer. São as suas angústias que vão te projetar para aquele lugar que Deus quer que você esteja. Daniel tornou quem foi, José se tornou quem foi, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros, e Abraão, e Moisés, e Josué. Não foi pelas facilidades da vida, mas foram pelas agruras da vida, foi pelas dificuldades da vida, foram pelas intempéries da vida. Então você pode nessa noite dizer: poxa, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas minhas limitações, muito obrigado pelos meus problemas, muito obrigado pela minha falta de dinheiro, muito obrigado porque a minha família é uma família difícil, é uma família complicada, mas eu sei que através disso tudo o Senhor está se movendo. E alguma coisa de nova, alguma coisa de extraordinária, alguma coisa sabe, celestial vai surgir disso tudo. Será que você pode reconhecer a sua limitação nessa noite? Mas é você reconhecer as suas limitações e você não desistir se assentando em cima delas. Porque Deus quer que você se posicione para o novo. Diga de novo para quem está do seu lado: Deus te chama a se posicionar para a novidade que Ele tem para você. Tem gente que fica chorando, tem 36 anos, 11 meses e 15 dias, que aquele namorado já terminou com você e você não se esquece dele. Deus tem coisa nova para você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem coisa nova para você. Você já foi mandado embora daquele emprego, tem 4 anos e 11 meses, e você ainda fica reclamando daquele chefe. Deus tem coisa nova para você. É aquela porta daquele emprego, sabe, aquela porta daquele emprego que não abriu na sua vida. Deus tem coisa nova para você. É você não se dar por vencido, é você não se apequenar, falar: olha, não, isso aconteceu, é isso mesmo. Não, falar: não se dê por vencido. Diga para quem está do seu lado: não se dê por vencido.
Você tem alguma área da sua vida que você é pequeno, e que coisa boa é que você é pequeno, que coisa boa é que você é problemático, que coisa boa é que você é limitado, que coisa boa é que você é frágil, que coisa boa é que aquela porta daquele emprego não se abriu, aquela escola que você queria estudar não deu certo, aquela viagem não deu certo, aquele namoro não deu certo, mas Deus tem algo novo para a sua vida. Não desista. Diga para quem está do seu lado: não desista, não desista, não desista. Porque nós precisamos ser capazes de ir além, se posicionar num ponto futuro. E é isso que eu quero de você nessa noite. Os bons jogadores de futebol são aqueles que enxergam o que os comentaristas dizem, que é o ponto futuro da bola. Eles lançam a bola onde não tem ninguém, mas alguém vai chegar lá e vai fazer o gol. Esse é você. Diga para quem está do seu lado: esse é você. É você enxergar o ponto futuro da sua vida. É você enxergar o ponto futuro da sua vida. Queridos, eu passei um dos momentos mais dramáticos da minha vida no Covid. Em Belo Horizonte eu fui um dos primeiros a pegar Covid. Passei bem, fiquei lá na minha quarentena. Minha nora, filha do meu filho, que é pastor, que se chama Sandro, foi diagnosticada com Covid no parto. Do parto, ela foi internada. 2 dias de internação em julho de 21, ano passado, 22 agora, julho de 21, o meu netinho nasceu, Benjamin. Do parto ela foi internada, 24 horas depois de internada ela foi entubada. Pouco tempo depois de entubada, o médico chega para a família e fala assim: ó, nós já tentamos de tudo. Já colocamos ela em todas as posições e ela não responde. Os pulmões dela viraram 2 pedras. Mais de 95% dos pulmões tomados. Ela está em agonia, ela não tem 4 horas de vida. E ele disse: olha, tem uma máquina aí que se chama ECMO. Se vocês conseguirem essa máquina, pode ser que dê uma sobrevida a ela, mas o caso dela acabou. Quando o médico disse aquilo para mim, 2 pedras, eu me lembrei de uma história na Bíblia. A história de Josué, quando ele faz o cerco à cidade de Jericó, que tinham muros de pedras. Eu não sou médico, eu não entendo nada de medicina. Eu peguei meu filho e disse para ele: filho, vamos dar voltas nesse hospital. Eu não sabia o que fazer, irmãos. Eu só queria estar com meu filho. Eu comecei a dar voltas nesse hospital em Belo Horizonte, que se chama Madre Teresa. É um hospital que você pode circular o hospital, dentro do hospital, como se fosse ruas internas. Um hospital muito grande. Eu comecei a dar uma volta e comecei a dar 2 voltas. E é um hospital muito grande, como eu disse a vocês, e vários carros, várias alas de estacionamento. E daqui a pouco um rapaz me para, já devia ser umas 5:30 da tarde. E ele fala assim: o senhor está perdido? Eu falei: não, eu estou triste mesmo. Minha nora está internada com Covid, estado grave. Eu estou aqui espairecendo, fazendo minhas orações e pedindo, meu Deus, pela vida dela. A propósito, perguntei para ele: qual é o seu nome? Querido, você tem uma chance para adivinhar qual era o nome dessa pessoa. Josué. A hora que ele me respondeu o nome dele, uma voz dentro de mim disse: estamos no caminho certo. Deus vai fazer o que homem nenhum pode fazer.
Ela quase morreu por 3 vezes. E hoje ela está lá em Belo Horizonte, cuidando do filhinho dela, cheia de saúde. Cheia de saúde. É você não se dar por vencido. Diga para quem está do céu, não se dê por vencido. Zaqueu podia ter voltado para casa e dito assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó azar. Aliás, quando meu pão com manteiga cai da mesa, ele cai com a manteiga virada para baixo. Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Mas ele foi capaz de enxergar o ponto futuro. Diga para o seu vizinho: eu quero que você enxergue o ponto futuro nessa noite. O ponto futuro. Diga para o seu vizinho: falou, eu já vi o seu futuro. Pode dizer para ele: eu já vi o seu futuro. Pode dizer, dê um sorriso. E o seu futuro é maravilhoso. Porque isso é que está escrito em Hebreus no capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É você trazer o futuro ao presente, você se regozijar e você se alegrar. Existe um filme sensacional que, se você não viu ainda, você pode ver, chama Estrelas Além do Amanhã. Vocês já viram esse filme? Quem não viu pode procurar por aí, ó. Vou te falar, vou te dar um spoiler do que é esse filme. Final dos anos 50. Existia aquela busca pela conquista do espaço entre a Rússia e os Estados Unidos. 3 mulheres vão trabalhar na NASA. 3 mulheres inteligentíssimas, capazes, completamente fora da régua. E elas vão trabalhar na NASA. A NASA era um ambiente masculino. A NASA era um ambiente, sabe, completamente distinto ao que aquelas mulheres representavam. O diretor da NASA era interpretado por Kevin Costner, que era o diretor da NASA. E aí ele vai entrevistar uma dessas mulheres. E aí ele fala assim para ela: você já esteve na Lua? E ela não sabe o que ela responde. Falei, isso é pegadinha, né? Ele deve estar querendo me mandar embora. Deve estar querendo que eu não trabalhe aqui nesse lugar. E ele mesmo responde para ela em fração de segundos, dizendo assim, ó: porque eu já estive lá, e na minha equipe só trabalham pessoas que já estiveram lá. Querido, pega essa chave para você nessa noite. Você só vai a lugares que você já foi. Fala de novo para quem está do seu lado: o seu futuro é maravilhoso. O seu futuro é maravilhoso. Se encha de esperança nessa noite, se encha de propósito nessa noite. Não se permita, sabe, estar fugindo da vida. A Bíblia diz que Zaqueu correu e encontrou o ponto futuro e subiu numa árvore. E a Bíblia é tão delicada, pastor, a Bíblia é tão inspiradora, a Bíblia é tão maravilhosa, que diz que Zaqueu subiu numa figueira brava. Você já viu o homem rico subindo em figueira brava? E presta atenção, naquele tempo não tinha calça jeans não, irmãos. Você quer que eu desenhe ou você está entendendo a cena? Aquele homem rico, desconjuntado, subindo numa árvore brava, cheia de espinho. Machucou inteiro, todo arranhado, todo ralado. Daqui a pouco estava Zaqueu no TikTok, estava Zaqueu no WhatsApp, estava Zaqueu sendo ridicularizado, estava Zaqueu sendo zombado. Porque aqui vai o segundo princípio para você se posicionar: é você ter a coragem de se expor. Tem muita gente vivendo nas sombras nessa vida. Tem muita gente que não tem capacidade, que não tem coragem, que não tem dignidade, que não tem a grandeza de se expor. Ah, se eu pudesse te dar um presente nessa noite, sabe o que era? Era uma árvore para você subir. Eu não sei se aqui em Foz do Iguaçu, é como lá em Minas, né? Tem muito sítio, muita fazenda, e todo mundo gosta de
pé de jabuticaba e mangueira, e isso, aquilo, outro, e os meninos sobem na árvore, não é? Diga para quem está do seu lado, arruma uma árvore para você subir. Sabe que árvore é essa, irmão? É a árvore da coragem de você se desnudar diante das pessoas. É parar de viver nas sombras. Diga para quem está do seu lado, pare de viver nas sombras. É parar de viver no silêncio, pare de viver em silêncio. Diga para quem está do seu lado. É parar de viver individualisticamente. As pessoas que vivem solitárias. Vocês imaginam a vergonha que para aquele homem foi subir naquela árvore? Já passou pela sua cabeça a vergonha que era para ele subir naquela árvore? Um homem rico, um homem que todo mundo sabia quem ele era, um homem que carregava uma fama terrível, e de repente, uma fração de minutos, ele fica em cima da árvore, porque Jesus não tinha chegado ainda, ele estava no ponto futuro. Mas ele sabia, o texto diz, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Foi a espera mais difícil da vida de Zaqueu, mas ao mesmo tempo foi o momento mais libertador da vida dele. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, e pasmem, dentro da igreja é um lugar predileto para as pessoas se esconderem de Deus, para as pessoas mostrarem que tem uma vida que na verdade não tem. A Bíblia diz que ele subiu naquele sicômoro, uma figueira brava, cheia de espinhos. Ele se ralou todo, ele se machucou todo. Sabe, isso fala da nossa disposição, isso fala do nosso sacrifício, queridos. A porta do céu continua estreita. Diga para quem está do seu lado, a porta do céu continua estreita e apertada. Não queira você construir para você um evangelho de facilidade. Não queira você alinhar o evangelho, sabe, a sua vida. Não, é a sua vida que se alinha ao evangelho, não o contrário. O evangelho ainda exige de nós renúncia. Diga comigo, renúncia. O evangelho ainda exige da gente entrega, sabe, que você se dê, que você aceite riscos da vida. Você está comigo aqui hoje à noite, sabe, eu oro para que você seja capaz de dar um passo a mais. A sua vida está muito tranquila. Diga para quem está do céu, a sua vida está muito tranquila. Eu vou orar por você nessa noite, para Deus te encher de coragem e para você fazer coisas inéditas, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, que de repente Jesus vai passar por você e vai falar assim, ó, uau, o que é isso, gente? É você aumentar o nível de risco na sua vida. Faça assim com a sua mão assim, ó, fala, Deus, hoje à noite eu estou aumentando a minha tolerância ao risco na minha vida. Eu vou contar para vocês um programa. Quantos minutos ainda tem aqui, pastor? Só um programa, uma história. Um dos programas premiados da Transpes é o programa de egressos. Sabe quem são egressos? Egressos são homens e mulheres que saem do sistema prisional. Nós queremos mudar a nossa sociedade, mas nós somos avessos a assumir riscos. E nós mesmos não damos oportunidades para as pessoas que já pagaram as suas penas, já pagaram aquilo que a justiça determinou, e nós não queremos mais correr risco. E na Transpes, há mais de 20 anos atrás, nós começamos esse programa. E o programa começou com uma pessoa. E aquela pessoa foi trabalhar dentro da Transpes, e de repente a gente viu, sabe, que a gente podia tocar na vida das pessoas, a gente podia mudar a vida das pessoas, a gente podia transformar a vida das pessoas. Porque eu não sei se você sabe, mas 80% das pessoas que estão nas cadeias são reincidentes. Porque
porque elas saem da cadeia e não têm oportunidade de trabalho. E a nossa sociedade, não cria oportunidade para essas pessoas. E nós queremos que o problema seja sempre do outro. O problema é sempre do outro. O problema é sempre do outro. Mas é você trazer para você, nessa noite, o que eu posso fazer para fazer desse mundo um mundo melhor. Na época eu disse ao meu pai, falei, pai, vou contratar um rapaz para trabalhar aqui, sair da penitenciária, e disse, você quer transformar a Transpes num bando de ladrão e de sem vergonha, nós desse jeito vamos quebrar. Eu falei, não, pai, vai dar certo. Você acha que esse programa é só sorriso? Não, tem muito erro, tem muito problema, tem muitas lágrimas. Mas uma vida que é transformada, vale a pena. Uma vida que é mudada, vale a pena. Dos nossos mais de 4.200 funcionários hoje, mais de 140 hoje são egressos. Eu sou convidado para ir em casamento, gente, todo final de semana. Tem um casamento de alguém. Tem alguém que está nascendo filhinho e está apresentando na igreja. Tem algum egresso, homem ou mulher, que vai se casar e vai reconstruir a sua vida. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Deus quer que você seja um agente de transformação. Deus quer que você toque nas pessoas e as pessoas sejam transformadas com aquilo que você carrega. Você pode fazer isso no seu prédio, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu trabalho. O seu abraço cura, diga para quem está do seu lado, o seu abraço cura as pessoas. Mas você sabe qual é o nosso problema como crente? Você, como eu e a grande maioria das pessoas, acordamos de manhã e falamos assim, Deus, me dá um dia tranquilo, de paz, sem nenhum problema. Cheguei agora aqui, pastor, atrasado. Vou contar para vocês mais um testemunho. Chegando aqui em Foz do Iguaçu, o avião arremeteu. Mau tempo. Quando o avião arremete, meu, é barulheira para todo lado, é gente chorando, é gente já querendo encontrar com Deus. Tinha uma senhorinha do meu lado. Falou, meu Deus, para onde nós vamos, filho? Ela me perguntou. Eu falei, eu não sei, minha senhora. Ele falou que há uns 15 minutos que nós vamos tentar pousar de novo. Eu não dou conta disso não, ela falou comigo. Falou, vamos fazer uma oração aqui, porque eu vou pregar numa igreja lá em Foz do Iguaçu hoje à noite. Esse avião tem que pousar. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Vamos fazer uma oração. Sentei do lado da pessoa certa. Peguei a mão dela. Senhor, ajuda a gente. Dá essa mulher um encontro. Tinha um livro meu, dei para ela, fiz uma oração, ela confessou Jesus como Senhor, como Salvador, entregou a vida dela a Jesus. Isso só aconteceu, sabe por quê? Só aconteceu porque o avião arremeteu. É no perigo, diga para quem está do seu lado, é no perigo. É no perigo que você vai se movimentar, meu irmão. Quando amanhã você acordar, você fala assim, Deus me dá um dia emocionante. Vamos treinar? Vamos treinar? Fala assim, Deus me dá um dia emocionante. Me dá um dia radical, Deus. Lá em Belo Horizonte, pastor, o pessoal trabalha 30 anos. Aposenta, compra um sítio. Qual que é o nome do sítio? Descanso do Guerreiro. Deus não tem para você descanso não, irmão. Deus quer você na luta. Diga para quem está do seu lado, Deus quer você na luta. Deus quer você na batalha. Por isso nós precisamos aumentar a nossa tolerância ao risco. Quem sabe você dar uma oferta que você nunca deu. Quem sabe você fazer um compromisso de oração que você nunca fez. Quem sabe você fazer um jejum que você nunca fez na sua vida. Um ambiente de consagração, o pastor vai chamar alguém aqui e falar, eu só quero os loucos aqui agora, eu só quero aqueles desvairados, eu só quero aqueles sem juízo, aqueles que são apaixonados por Jesus, que nós vamos entrar no mistério, e eu quero ver você o primeiro da fila aqui, irmão. Porque nós precisamos aumentar a nossa tolerância ao risco, porque é no problema que você vai crescer, é na dificuldade que a sua fé vai sair para fora de você.
De repente Zaqueu está lá em cima daquela árvore. E as pessoas viam Zaqueu, aquele homem sendo humilhado, aquele homem sendo criticado. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e tudo mais. Olha que vergonha, olha que vexame, porque Zaqueu se expôs ao risco. Zaqueu se expôs ao risco. Sonhe tão grande, irmão, sonhe tão grande, que se Deus não estiver com você, a sua vida será um fracasso. Deus está com você. E de repente, Jesus chega naquele lugar. E quando Jesus olha para Zaqueu, que para outros era um motivo de chacota, para Jesus, o que Zaqueu tinha feito era algo notável. Notável, diga comigo, notável. A pergunta nessa noite, eu já estou terminando, não é o que Deus pode fazer por você. A pergunta nessa noite é o que eu posso fazer por Ele. É o que eu posso fazer por Ele. Eu posso orar mais. Eu posso ler mais a Bíblia. Eu posso me consagrar mais, eu posso jejuar mais, eu posso amar mais, eu posso perdoar mais, eu posso ser mais inclusivo, eu posso transferir tudo aquilo que Deus tem me dado para outras pessoas. A pergunta nessa noite não é Deus responder a nossa oração, ainda que Ele faça, porque Ele te ama, mas é eu e você respondermos a oração dEle. Se você se lembra da história do jovem que se chamava Isaías, quando ele tem aquela visão de Deus, e os céus proclamam: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu creio que os céus continuam abertos para homens e mulheres que ainda têm no seu coração essa resposta. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Conte comigo para fazer algo que seja notável. A sua missão, querido, é hoje. E o que Deus tem para a sua vida é intransferível. É você. Diga para quem está do seu lado, é você. Ela é intransferível, é você. Não é sua esposa, não é seu pai, não é seu pastor, não é a sua pastora. É você. Diga de novo para quem está do seu lado, diga: a missão que Deus tem para você é sua. E se você não cumprir, ninguém mais vai cumprir. Ela é impostergável. Tome nota dessa palavra, querido. Porque impostergável significa ela é agora. Diga para o seu vizinho, ela é agora. Zaqueu podia ter dito assim: Jesus, olha, o negócio é o seguinte, hoje não vai dar para o senhor jantar lá em casa. Cartão de crédito não deu. Eu não fui no supermercado. Minha mulher, Jesus, você não conhece a minha mulher, Jesus. Se eu ligar para ela, mandar um WhatsApp dela dizendo que o senhor vai mais 12 jantar lá em casa, eu perdi minha casa. Vou dormir no sofá hoje. A Bíblia diz que Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Tem coisas na vida que você precisa fazer depressa. Diga para quem está do seu lado, depressa. Tem gente que fala: quando eu aposentar, quando eu me resolver financeiramente, quando a minha dor acabar na coluna, quando eu casar, quando meu filho crescer. Diga para quem está do seu lado: é agora, filho de Deus, é agora, filho de Deus, é agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje. Diga para quem está do seu lado: é hoje.
Como nós somos bons para nos esquivar do plano de Deus. Deixa eu me arrumar financeiramente. Deixa eu acabar de pagar meu carro que eu comprei a propósito em 120 prestações. Deixa eu arrumar minha casa própria. Ó, meu filho agora está doente, eu estou precisando. Minha vida profissional não está tão boa, eu tenho que fazer aquele curso primeiro, para depois fazer aquele outro, depois fazer aquele outro. E a vida passa e você não fez o que Deus colocou no seu coração. É hoje, diga para quem está do seu lado, é hoje. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele é intransferível. Ele é impostergável. E ele é imperativo. É uma ordem. É você. Deus chamou você para ser um agente de transformação. Deus chamou você para ser um agente de amor. Deus chamou você para ser um agente de esperança. Deus chamou você para ser alguém que vai mudar essa nação. Ah, Sandro, eu não tenho diploma, eu não tenho PhD, eu não tenho mestrado, eu não falo inglês, eu não sei. Não precisa, você precisa de um coração que ame a Deus, você precisa ser apaixonado por Deus. Deus não busca pessoas capacitadas, Deus busca pessoas apaixonadas, é diferente. É diferente. Pessoas que digam assim, Senhor, eu estou aqui. Eu termino citando o Salmo 16, que diz assim, quem são os notáveis dessa terra? Os quais eu tenho todo o meu prazer. Salmo 16, versículo 3. Os notáveis não são os ganhadores de Oscar, os notáveis não são os intelectuais, as mentes brilhantes, os notáveis não são aqueles que desenvolvem unicórnios que valem mais de 1 bilhão, startups, né? Os notáveis não são os intelectuais, os notáveis não são os medalhistas olímpicos, né, que ganham as medalhas. Os notáveis nos céus são aqueles capazes de fazer Jesus parar e dizer assim, gostei do que você fez, hoje eu vou jantar na sua casa. Você fez o que eu não imaginava. Diga à pessoa que está do lado, você pode surpreender Jesus. Você pode surpreender Jesus. Jesus jamais imaginava te encontrar Zaqueu aonde ele encontrou. Queria que você ficasse de pé comigo nessa noite. Queria fazer uma oração por você. E a oração de resposta a essa pergunta não é o que Deus pode fazer por você. E Ele pode. Ah, como Ele te ama. Como Ele te ama. Mas é você que me escutou nessa noite. Posso não ter acrescentado nada a você, mas de repente o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, eu posso fazer mais para Deus. Eu posso fazer mais para Deus. Porque a pergunta não é o que Deus pode fazer por nós. É o que eu posso fazer por Ele. O que eu posso fazer por Ele. E se você nessa noite já aceita esse comissionamento que é intransferível, esse comissionamento que é impostergável, é agora. Esse comissionamento que é imperativo, é uma ordem. É uma ordem. É uma ordem desse exército maravilhoso que se reúne sobre a terra, sobre o nome que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, é Jesus. Se você aceita e diz assim, olha, eu quero fazer mais por Jesus. Amanhã cedo a minha oração não vai ser Jesus, me dá um dia de paz, de tranquilidade, calmo. Amanhã cedo a minha oração, quando eu levantar, vai ser assim, Jesus, eu quero um dia diferente, cheio de emoção. Quem sabe você vai pegar um avião, você vai orar assim para Deus,
Quem sabe meu avião pode até arremeter para me orar por quem estiver do meu lado e salvar uma alma para Jesus. Vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena. Se você aceita essa oração, quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Quero orar por você. Quando você diz: Senhor, conta comigo. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Ao vir aqui à frente, pode levantar suas mãos. E permita que o Espírito Santo de Deus te mostre nessa noite. Te dê o ponto futuro da sua vida. Situações que você precisa se posicionar em fé, em estratégia. Problemas que você tem vivido por anos e não se resolvem. Nós profetizamos nessa noite que essas situações vão ser resolvidas mediante o seu novo posicionamento em Cristo, em nome de Jesus. Pai, olha-nos aqui, Senhor. Demos um passo de fé nessa noite. Um passo de fé. Quantos corações, Senhor, estão acomodados. Deus, quantos corações têm tido essa vida tranquila, Senhor, realizada, sonhos realizados. Mas nessa noite, Espírito Santo, mexe no nosso íntimo, mexe no nosso interior, Pai. Nós declaramos que nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais do Senhor. Diga isso aí no seu lugar. Olha, Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu já conquistei muito na minha vida, mas eu quero mais ainda, eu quero mais ainda, porque se o sopro de fôlego de vida ainda está dentro de mim, é porque o Senhor conta comigo ainda para realizar obras, para construir projetos, para mudar atmosferas, para levar, sabe, o evangelho da paz às pessoas, o evangelho da reconciliação, o evangelho da salvação. Seja instigado nessa noite a fazer essa oração diante de Deus. Não é o que o Senhor pode fazer por cada um de nós, mas é o que nós podemos fazer por Ti. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Deus, eu profetizo sobre essa igreja que ela experimente, Senhor, algo de sobrenatural do Senhor sobre essa cidade que vai varrer esse estado e essa nação, essa igreja que tem sido tão abençoada por anos e anos, Pai, mas que o Senhor sopre sobre essa igreja e sobre os anjos dessa igreja, Senhor, uma visão ainda maior, mais robusta, Deus, mais impactante, no nome de Jesus, sobre o ministério de louvor, sobre a diaconia, sobre os kids, Pai, sobre os homens, mulheres, sobre as famílias dessa igreja, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa expandir os nossos limites nessa noite, Pai. Expandir os nossos limites nessa noite. Expandir os nossos limites nessa noite, Pai. Possamos aceitar esse comissionamento que recebemos hoje, Pai, de irmos ao ponto futuro. Irmos ao ponto futuro. Ore com quem está do seu lado e diga para essa pessoa: eu estou indo para o ponto futuro na minha vida. Eu estou indo para esse ponto futuro na minha vida. Eu estou indo. Deus conta com você. Deus conta com você, querido. Deus conta com você. Deus conta com aquilo que você carrega. Deus conta com aquilo que você tem. Deus conta com a sua unção. Deus conta com a sua sabedoria. Deus conta com o seu amor. Não existe aqui dentro ninguém que seja pequeno demais, que não possa ser usado por Deus para ganhar vidas para Ele, para mudar a atmosfera, para mudar uma cidade, para mudar um bairro, para mudar um estado, para mudar uma nação. Você é um agente de transformação de Deus nesse mundo. Ajuda-nos, Pai, nessa missão. Ore pela pessoa que está do seu lado e diga para ela: Glória, eu estou orando por você, para que a sua semana seja emocionante,
Seja hard. Seja na adrenalina. Em nome de Jesus. Recebe nessa noite uma injeção de adrenalina. E lembre-se, mesmo que o seu avião arremeter, Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Dê um abraço aí quem está do seu lado.